Hoje nós vamos falar um pouco sobre a evolução do homem e tentarmos entender quais foram os principais aspectos que impulsionaram o desenvolvimento do ser humano ao longo desses milhares de anos que nós estamos na Terra, para aí podermos compreender o que é que nós devemos continuar a fazer no nosso dia a dia como necessidade maior que temos de impulsionar o nosso progresso, o nosso melhoramento espiritual. Chegou aí, Santana? Aqui não conectou nada não. Deixa eu ver aqui. Agora vai, só um minutinho. Agora chega. Tem essa luz aqui, né? Acho que eu vou colocar aqui. É melhor de ver. Então, praticamente, a gente busca compreender no dia a dia esse grande dilema dessa pergunta, que ela é fundamental para que a gente possa seguir um caminho de raciocínio sobre uma avaliação espiritualista ou materialista. Então, veja bem, será que foi Deus que criou o cérebro, ou será que foi o cérebro que criou a ideia de Deus? Essa discussão, ela é muito, digamos assim, pertinente, porque ela está na raiz de toda discussão entre as duas correntes, materialista e espiritualista, que existe dentro da ciência e dentro da compreensão do que seja a vida, do que seja o ser humano. Porque, vejamos bem, se Deus criou o cérebro, então nós podemos desdobrar daí uma visão espiritualista de que tudo que existe realmente no universo, sejam os seres ou sejam as coisas, partiu de uma causa de um exterior que tem uma inteligência suprema, uma causa primeira, que nós chamamos de Deus, que seria criador de tudo isso. Mas se nós partirmos da outra corrente de interpretação, de que foi Deus foi o cérebro que criou a ideia de Deus, então nós podemos chegar no outro caminho, que é o caminho materialista, que diz que praticamente as religiões, praticamente a ideia de um Deus, de um ser sobrenatural, é um produto do nosso cérebro. E quando ele morre, isso também se acaba. Então não tem por que acreditar em vida depois da morte, não tem por que acreditar nos princípios morais que regem a sociedade, nada disso, porque tudo se acaba depois. Então, quando a gente faz um estudo de milhares de anos da evolução do homem, em especial analisando o cérebro, a gente vai observar que ele foi modificando, tanto de tamanho como de estrutura, de acordo com a evolução. Aí, essa imagem é apenas para mostrar para vocês o seguinte, que desde essa sequência, essa região anterior do nosso cérebro, ela que foi crescendo, porque nos seres mais primitivos, praticamente não existia, quase não existia essa parte frontal da nossa região da cabeça. Era mais ou menos tudo semelhante, como era aqui, os macacos, os símios e os homens primitivos. Mas que, essa linha aqui, ela mostra que isso aqui tem mais ou menos 10 milhões de anos, para ter uma ideia. Mas somente no último milhão de anos é que o cérebro teve um aumento muito grande de tamanho. Isso aqui é o tamanho do cérebro. Durante 10 milhões de anos ou mais, era bem pequenininho. E de uma hora para outra, ele
começou a crescer até multiplicar em 3 vezes o tamanho. E a gente vai ver que esse aumento do nosso cérebro nessa parte da frente teve uma razão de ser, foi exatamente que impulsionou a própria evolução do ser humano. Então, segundo contam os livros de antropologia, há mais ou menos 100 mil anos atrás, na raça de homens que eram os homens de Neandertal, seria o nosso homem primitivo, o nosso ancestral primitivo, que parece mais com a gente, que viveu em torno de 200 mil anos atrás, mais ou menos há 100 mil anos, ele já revelava uma consciência espiritual. Então, enterravam os mortos, colocavam juntos dos mortos enfeites, adornos, comida, ou seja, objetos pessoais. Então, aquilo ali já era um indício de que naqueles seres primitivos, que éramos nós naquela época, uma consciência espiritual já estava nascendo ali, brotando, uma consciência espiritual. Aqui. Essa consciência espiritual, ela estava presente, não é como essa consciência que a gente tem hoje aqui, mas já era bem rudimentar, mas no sentido de indicar para a humanidade a existência de um ser superior, diferente. Talvez com isso eles começaram a temer o trovão, quer dizer, o relâmpago, a adorar o sol, porque via ele aparecia, sumia, no outro dia voltava. Ou seja, os elementos da natureza começaram a ser os objetos de adoração dos povos e buscando desenvolver em si própria a ideia desse ser superior. Aí, mais ou menos, há uns 35 mil anos, olha, 35 mil anos, para a gente pode parecer muito, mas nesse aspecto evolutivo não é nada. Você imagina 10 milhões de anos, o que é 35 mil anos. 10 milhões de anos apenas naquele quadrinho que eu mostrei, numa fase de análise do homem primitivo. Mas André Luiz diz que, desde quando surgiu a primeiros rudimentos de vida na Terra, que foi a mônada celeste, nos seios do mares, até o homem do sílex, que é mais ou menos esse homem aí de 200 mil anos aqui, levou 1,5 bilhão de anos. Então, vocês imaginem, 1 bilhão e 500 milhões de anos levou para aí de quando a geleia cósmica começou a dar o início de vida no nosso planeta, nos mares primitivos, até chegar aos 200 mil anos. Levou 1,5 bilhão. Então, o que é 35 mil anos? Nada, é um piscar de olhos. Então, 35 mil anos atrás, se a gente for ver a história da humanidade, é praticamente quando os livros começam a relatar o início da civilização. E o que é interessante é que o seguinte, é que nessa época, mais ou menos por volta desses 35 mil anos, surgiu na face da Terra uma raça humana chamada Homem de Cro-Magnon. Foi assim que os historiadores chamam, Homem de Cro-Magnon. O Homem de Cro-Magnon, ele é muito parecido com o que nós somos hoje. Já altos, o lobo, essa parte anterior bem avantajada. E é interessante que no livro espírita que fala sobre os degredados de Capela, foi mais ou menos por volta de 30 a 40 mil anos que vieram os primeiros seres de Capelas degredados e recebidos por Jesus no planeta Terra. Então, quando chega o Homem de Cro-Magnon, aí sim, há um grande avanço realmente na civilização no nosso planeta. Formam as grandes civilizações do passado. Então, diz aqui, olha só, esse aqui é mais ou menos o homem atual, como ele, mais ou menos, chegou, a cabecinha redondinha. Então, e todo o crescimento do nosso cérebro, desses últimos anos para cá, se deu às custas dessa parte frontal.
Não temos como. Então, foi essa região anterior do nosso cérebro, é ela que é responsável, digamos assim, por exteriorizar as características necessárias à própria evolução do homem. Então, grande estudioso, o Dr. Mário Beauregard, que é um pesquisador canadense, ele, no livro Cérebro Espiritual, ele diz exatamente que as realizações éticas que a humanidade adquiriu no passado, elas é que foram responsáveis por impulsionar o desenvolvimento do nosso cérebro. E não a multiplicação dos neurônios do nosso cérebro é que gerou a ideia ética, a ideia moral. Então, está mais coerente para a gente responder aquela primeira pergunta. Então, não é o cérebro que cria a ideia de Deus. O cérebro, nosso cérebro, ele tem as estruturas e as partes que são detalhadas para exteriorizar cada função. Porque se ela não estiver perfeita, não exterioriza. Mas não é ela que produz a função. Ela serve apenas de instrumento. É como a música que nós estávamos ouvindo aqui antes de começar a palestra. Estava lá, o violão estava afinado com as suas cordas bem harmônicas, mas tinha alguém que estava tocando lá, porque o violão sozinho não tocava. Então, o violão é como se fosse o cérebro, ele sozinho não fazia. E para que o som saísse com harmonia, as cordas tinham que estar afinadas e todas no lugar. Se faltasse uma corda, não iria sair o som como a gente gostaria de ouvir. Então, o nosso cérebro precisa estar em perfeito funcionamento. Então, ele diz, os valores morais associados a uma determinada visão de mundo espiritual fez com que o indivíduo pudesse governar os seus impulsos e procurasse assumir uma atitude altruística, positiva e benéfica perante a vida. Certo? Então, foi essa consciência espiritual, o desenvolvimento, essa noção de realização ética que fez com que o indivíduo começasse a acelerar a sua evolução. Então, a consciência moral, ela foi substituindo aos poucos toda a reação de instinto, de automatismo, de primitivismo que o indivíduo trazia do passado para que nós chegássemos ao que nós somos hoje. E olhe que hoje nós ainda trazemos muitos resquícios do passado. Então, hoje nós precisamos nos esforçar cada vez mais para corrigir exatamente os maus hábitos que nós trazemos dentro da gente, as más tendências, que são fruto desses instintos primitivos. Veja bem, Kardec, com muita propriedade e sabedoria, quando ele definiu o conceito de espírita, ele, de uma frase só, ele englobou tudo isso aí. Ele disse, conhece-se o espírita, que nós podemos dizer, conhece-se o cristão, pela sua transformação moral, ou seja, pela mudança nos aspectos morais da sua vida, e pelos esforços que ele faz em vencer as suas más tendências ou más inclinações. O que são essas más tendências, más inclinações? Os resquícios de todo esse automatismo primitivo que a gente traz, desses bilhões de anos de evolução que a gente vem aí no nosso planeta. E, em especial, nos últimos 200 mil anos, quando nós começamos a ter essa consciência espiritual, começamos a ser o homem primitivo do relacionamento com outras pessoas, mas ainda com a consciência, com o embrião moral, com a consciência moral embrionária, podemos dizer, precisando ser desenvolvida. Então, é a consciência moral que impulsiona o desenvolvimento, que impulsionou o desenvolvimento da humanidade até o momento que nós estamos hoje e ainda continuará impulsionando. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele se reporta a isso quando ele fala sobre a evolução morfológica do homem. Ele diz, a evolução morfológica prosseguiu emparelhando-se com a evolução moral. Ou seja, toda a evolução das formas humanas, ela emparelhou, ela acompanhou
a evolução moral. Então, a evolução moral, ela precede o desenvolvimento do ser humano. E esse neurocientista, Dr. Joe Dispenza, ele diz que é nessa região, hoje a ciência busca confirmar essas verdades. Aqui uma dessas. O lobo frontal, essa região anterior que eu estava falando para vocês, é que é responsável pela intenção firme, pela tomada de decisão e pelo comportamento regulador e pela inspiração. Então, o que é isso aí? Olha, tudo isso são qualidades que o Espírito tem adquirido dos últimos milênios para cá. Inspiração, a tomada de decisão, fazer escolha, comportamento regulador, ou seja, o superego que nós desenvolvemos para inibir as nossas condutas, digamos assim, primitivas, evita com que você deixe os seus instintos tomar conta de sua vida. Isso faz com que você refreie as suas atitudes dentro da sociedade. Embora, quando isso não está funcionando corretamente, o que é que a gente observa? As distorções que tem aí, comportamentos agressivos, violentos, de determinadas pessoas dentro da sociedade, onde a gente fica, às vezes, impressionado com tanta barbárie. Uma pessoa matar um outro ser humano, esquartejar, guardar no freezer, como a gente viu notícias, pessoas sequestrarem crianças e matarem, quer dizer, essas condutas totalmente aberrantes e violentas dentro da sociedade, que às vezes a gente fica perguntando, meu Deus, como é que o ser humano faz uma coisa dessa? Às vezes a pessoa tirar a vida do outro friamente, com uma frieza imensa, sem o mínimo respeito nem a dignidade, tudo isso, o que motivam essas atitudes nessas pessoas, ainda é o quê? Ainda são os resquícios do passado, do primitivismo que nós trazemos. Cada um de nós já se esforçou um pouquinho mais ao longo dessa evolução e foi se melhorando. E podemos dizer que hoje nós estamos mais civilizados, enquanto que outros ainda vêm aí lutando para conquistar essa própria civilização. Aí um pesquisador do Rio de Janeiro, o Dr. Jorge Moll Neto, ele fez um trabalho exatamente questionando as decisões morais do ser humano, certo? E aí ele concluiu exatamente que nessa região que eu estou falando para vocês, a mais anterior, que se chama córtex pré-frontal, ela é responsável por exteriorizar os valores e os sentimentos mais elevados do ser humano. Então, foi a mesma área que vem se desenvolvendo e se ampliando. E ele diz o seguinte, toda essa região anterior do nosso cérebro, ela é ativada pela compaixão, por exemplo, pelo sofrimento alheio. Então, o sentimento de compaixão que a gente tem, nós conseguimos exteriorizar através dessa região anterior do nosso cérebro. Nós precisamos aprender a utilizá-la e mobilizá-la. E quando nós realizamos uma ação moral positiva em favor de outra pessoa, principalmente quando envolve sacrifício pessoal, aí é que nós impulsionamos mais ainda o desenvolvimento dessa região anterior do nosso cérebro. Então, ele fez uma pesquisa, perguntando a um grupo de pessoas, as pessoas poderiam fazer uma doação custosa, tirar dinheiro e doar para uma organização que cuidasse, por exemplo, de crianças, um exemplo, e um outro grupo fazer também, não doar dinheiro para instituições que promovessem guerras como produtoras de armas, ou seja, uma oposição custosa. E aí ele evidenciou que as regiões do cérebro que entram em atividade quando o indivíduo faz essa escolha é exatamente essa região anterior do nosso cérebro. Ou seja, ela é impulsionada exatamente pelo desenvolvimento dos valores éticos e morais que existem dentro do ser humano.
E que são esses valores que estão, essa consciência moral que está por trás, impulsionando todo o desenvolvimento do ser humano, até os dias de hoje e ainda continuará com certeza. Então ele conclui, lá nos anais da Academia Brasileira de Ciência: hoje sabemos que as boas ações, elas estão relacionadas a um bem-estar mais prolongado do que as conquistas particulares que têm um efeito momentâneo. Não é interessante uma conclusão de um trabalho desse? Quer dizer, quando você você realiza uma boa ação, independente de como ela seja, ela vai lhe proporcionar uma sensação de felicidade e bem-estar bem mais duradouro do que você comprar um carro novo, você fazer uma viagem, você comprar uma casa nova. Ou seja, a alegria e a satisfação que a gente tem pelas conquistas particulares, elas duram rápido, é muito pouco, elas passam rápido. Elas passam rápido. Tem aquele momento rápido, fugaz, mas com pouco tempo você se acostuma com aquilo ali e a sua vida cai na rotina. Tem um trabalho feito num país chamado Butão, que é considerado o país mais pobre do planeta, e analisou a questão da FIB, a felicidade interna bruta, e concluiu que esse país mais pobre do planeta é o país mais feliz, por incrível que pareça. Entendeu? Porque nos scores que eles analisam, nos questionários para fazer essa pesquisa, eles revelavam indícios de felicidade bem superiores às outras sociedades mais materialistas. Talvez porque eles não estejam muito apegados a essa felicidade duradoura e transitória que existe nas conquistas particulares. É muito interessante o resultado dessas pesquisas, porque elas trazem uma correlação muito forte com o que a gente aprende no próprio Evangelho, sobre a questão de quê? A questão de, quando Jesus dizia: buscai primeiro o reino de Deus, que tudo mais vos será dado por acréscimo da sua misericórdia. Ou seja, quando Jesus recomendou-nos a valorizar mais o lado espiritual da nossa vida, a conquista espiritual, o reino interior, o reino de Deus, do que as conquistas exteriores. Então, finalizando a conclusão da Academia Brasileira, nós acreditamos que essa descoberta pode ter uma aplicação muito grande em termos de qualidade de vida e altruísmo. Então, esta conclusão, se nós um dos caminhos para que nós devemos realizar para buscar melhorar a qualidade de vida, desenvolver o altruísmo, aumentar o índice de felicidade no pessoal, é o quê? Fazer o bem. Promover uma ação benéfica na vida, em benefício de pessoas, de grupos, de comunidades, ou seja, qualquer trabalho que a gente possa fazer. Os Espíritos dizem isso. Os Espíritos dizem que a alegria e a satisfação que a gente tem de fazer o bem, ela é algo indescritível. E eu acho que todos vocês aqui já devem ter passado por essa experiência, mesmo que seja alguns com um efeito pequeno, outros com um efeito maior. Aquela sensação do dever cumprido, aquela alegria interior por ter promovido o bem a alguém, por ter ajudado uma pessoa, por ter defendido uma causa nobre, ou seja, a gente se sente bem interiormente. Isso mostra que o Cristo estava na sua sabedoria divina, quando ele recomendou-nos exatamente fazer o bem. E Allan Kardec colocou no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Ou seja, fazer o bem, independente da forma como ela seja, proporciona essa alegria para o ser humano. Um outro trabalho diferente desse, mas com o mesmo objetivo, foi feito por essa psicóloga, a doutora Sônia Lubomirski, da Universidade de Stanford. Ela fez exatamente, ela pegou os grupos para realizar 5 atos de caridade por semana durante 6 semanas. Então, cada grupo ia fazer 5 atos de caridade por semana, provavelmente durante 6 semanas. Aí ela concluiu, a prática regular da benevolência tornava os voluntários mais felizes. Uma mesma conclusão do trabalho do Dr. Jorge Moll.
E o que é interessante quando ela comparou os grupos, não só no ato, mas por um longo período. E principalmente quando a pessoa não contava e não esperava nada em troca. O bem silencioso. O Cristo disse que a mão direita não saiba o que a mão esquerda faz. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem que a verdadeira caridade ela deve ser silenciosa. Então você não precisa estar promulgando aí nos 4 cantos das ruas o que está fazendo, ou o que deixa de fazer, o que faz. A verdadeira caridade, ela é silenciosa, porque só interessa a você e a Deus, que vai estar, através da sua consciência, vai saber o que você faz. Então, a caridade silenciosa é que é mais importante, e as evidências científicas hoje demonstram. Então, nos planos dos lobos frontais, André Luiz escreveu nesse livro, No Mundo Maior, um dos maiores tratados sobre a questão do funcionamento do nosso cérebro relacionado com a conduta do ser humano. Então, lá, Calderaro, que é o instrutor espiritual, ele diz, olha, nos planos dos lobos frontais, essa região anterior, que a gente vem falando, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime. Esse livro foi escrito em 1945. As pesquisas do Dr. Jorge Moll, envolvendo o lobo frontal, são recentes, não tem nem 10 anos. Então ele escreveu, as pesquisas começam a confirmar exatamente a revelação que tem na obra de André Luiz, e essa é uma delas, entre muitas outras que já tem. Que, olha, esse material de natureza sublime, que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Então, gente, essa região anterior tem estruturas nobres que esperam que o homem conquiste através de quê? Através do esforço de ascensão, do trabalho, do esforço pela sua melhora, da renovação, do trabalho do bem, porque ele vai começar a fazer com que acionar essas áreas importantes do nosso cérebro, que estão lá, latente, adormecidas, esperando para serem despertadas. E quando nós despertarmos essas regiões, nós vamos criar em nós os automatismos do bem. Porque nós temos o quê? Nós temos em nós os automatismos primitivos do nosso passado evolutivo. E precisamos agora, pela mudança de conduta, pela renovação moral, criar os automatismos do campo do bem, utilizando a região anterior do nosso cérebro, que está aí à nossa disposição, para que a gente possa utilizar. Então, essa imagem, ela mostra aqui, os lobos frontais, que nós... não está muito... Os lobos frontais, essa região anterior do cérebro, está aqui, bem mais avantajada do que nos nossos passados, nossos ancestrais. Nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro. É a região do ideal, da meta a conquistar, da região sublime, dos ideais nobres que nós precisamos cultivar na nossa vida. Na região intermediária aqui, que é o córtex, as sugestões do presente, do aqui, do hoje, do agora, do esforço e do trabalho que cada um tem que realizar, objetivando a sua melhora futura. E lá no passado, o cérebro inicial, que é o sistema nervoso, tem as lembranças do passado, ou seja, o labirinto da lei de causa e efeito que nos prende. Então, quando o indivíduo faz as escolhas na vida, ele tem que decidir qual dessas regiões do nosso cérebro vai predominar para ele. Porque se a gente predomina só com a ideia de vingança, de abuso da sexualidade, desrespeito ao ser humano, de ódio, de luta, a gente fica preso aqui, só nos arquivos do passado. André diz aqui, o indivíduo fica preso num labirinto de causa e efeito. Entre existência e existência, você não consegue melhorar nada. Se você ficar concentrado só aqui na região do presente, que é só no trabalho
sem ter nenhuma perspectiva, nenhuma ideia, um objetivo de cultivo de espiritualidade, nada na sua vida, aí você transforma a sua vida numa vida maquinal. Ou seja, é o trabalho que não edifica, porque ele fica maquinal. Por outro lado, se o indivíduo se isola do trabalho e vai apenas buscar se isolar numa atitude contemplativa de prece, de oração, de retiro, de isolamento, ele também vai ficar numa renúncia sem proveito. É assim que os Espíritos dizem. Então o indivíduo tem que estar nos três. Você tem que transitar nos três andares do seu cérebro. Você tem que buscar se esforçar no presente, buscando as experiências do passado, para que você possa alterar, mas trabalhando com a esperança dos estímulos nobres do futuro. É mais uma vez a definição de Kardec se enquadra bonitinho aí do espírita. Conhece o espírita pela transformação moral, pelo desenvolvimento dos estímulos nobres que vão na nossa parte nobre do cérebro, e pelos esforços que ele faz, as sugestões do presente, em domar suas más inclinações, que está lá no passado, no seu passado. Ou seja, com uma frase só, Kardec consegue pegar todo esse raciocínio, mostrando que a gente tem que transitar em tudo isso aí. Então, lá pergunta 780 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se o que é que vem primeiro, é o progresso moral ou é o progresso intelectual. E aí os Espíritos disseram, o progresso moral, ele decorre, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, ele diz, decorre deste. Mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, você primeiro tem que procurar aprender o que tem que fazer na vida, para fazer as escolhas corretas para poder acelerar o seu progresso moral. Mas acontece que nem sempre as coisas caminham junto. Por isso tem algumas pessoas que progridem muito na existência em conhecimento, para depois progredir na outra em progresso de cunho moral. Aí a gente pode perguntar, tem como progredir moralmente sem estudo, sem aprendizado, sem conhecimento? Não tem. Por quê? Porque primeiro você tem que saber o que tem que fazer, para você fazer as escolhas. E para você saber o que tem que fazer, não pode vir só por um instinto. Tem que ter um raciocínio lógico, você tem que estudar. Por isso que a doutrina espírita está ali, com toda a sua literatura, com um manancial de informação imenso, para que as pessoas possam estudar e tirar as suas conclusões e fazer as suas escolhas. Aí diz, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Ele diz, olha, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, ele pode escolher. Então, você tem que procurar identificar o que é o bem e o que é o mal, para que você possa fazer a sua escolha. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, é assim que o indivíduo vai progredindo. Ele estuda, ele compreende, ele aprende, ele escolhe, acelera o seu progresso moral, amplia o desenvolvimento do seu livre-arbítrio e torna-se responsável pelas consequências das suas escolhas. Então, essa mesma ideia, ela é colocada pela doutora Candace Pert, que ele diz, olha, o livre-arbítrio, capacidade que a gente tem de fazer escolha, está na região anterior do nosso cérebro, e nos treinam para fazermos escolhas inteligentes. Então, é isso que nós temos que fazer. Fazermos escolhas inteligentes dentro do campo de vista moral. E aí, na pergunta 629, os Espíritos responderam para Allan Kardec. Que definição se pode dar de moral? Isso, moral é a regra de bem proceder, ou seja, distinguir o bem do mal. E ela está fundamentada na observação da lei de Deus. Então, por isso que toda
todo conhecimento e toda filosofia religiosa sempre estimula o homem ao progresso moral. Por quê? Porque você só progride moralmente se você observar as leis divinas. Como? O homem procede bem, continua os Espíritos dizendo, quando tudo faz pelo bem de todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. Ou seja, fazer o bem dentro do âmbito das leis divinas é o bem para o próximo, o bem de todos, não é o bem pessoal, não é egoísta. Mais uma vez, quer dizer, a gente vê aí que se nós queremos realmente acelerar o nosso progresso moral, nós temos que procurar desenvolver dentro de nós essa capacidade de fazer o bem, não para todos, altruisticamente, agir de forma altruística, buscar os meios, sejam de âmbito pessoal, trabalhos comunitários, engajar no seio da sua família, defender uma causa nobre. Existem muitas opções na vida para que o indivíduo possa, dentro de si, fortalecer esse lado altruístico, que é responsável pelo seu desenvolvimento moral. Então, onde estão essas leis de Deus? Nós já falamos, na nossa consciência. Então, por isso que o homem vai se esforçando e vai tendo acesso a essas leis que estão na consciência. Aí Kardec perguntou ainda na 617, as leis divinas, que é o que compreende no seu âmbito, concerne alguma outra coisa que não seja somente o procedimento moral? E os Espíritos disseram, todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, e o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, gente, ciência e religião são dois braços da própria revelação divina, da revelação do conhecimento divino para a humanidade. Então, o homem de ciência está lá estudando as leis da matéria, descobrindo como tudo funciona, ele está servindo a causa divina também. E o homem de bem está conhecendo as leis da alma. Que leis são essas? As leis morais que estão em nossa consciência. Albert Einstein, um dos homens mais inteligentes da Terra, ele já cunhou uma frase nesse sentido, comparando ciência com a questão da consciência. Ele disse, o homem de ciência descobre os fatos da natureza, mas o homem de consciência, o que é que ele faz? Realiza os valores dentro de si mesmo. Olha, mais uma vez nós estamos vendo aí um outro chamamento, de que se você quer realmente desenvolver a sua consciência, ampliar o seu progresso moral, progredir em cada vida, você tem que realizar os valores dentro de si próprio, os valores morais, que, repito, da prática do bem. Certo? Aí o indivíduo tem que despertar o senso moral dentro dele. Esse psicólogo da USP, ele fez um trabalho interessante, onde ele mostra que o despertar do senso moral, ele envolve algumas características. Por exemplo, tem que ter a simpatia, que é você compenetrar-se dos sofrimentos das outras pessoas, que vem aí a questão da compaixão, para que você, ao desenvolver a compaixão, você fortalece o estado afetivo de você se compadecer com a dor alheia também, e aí promover as suas ações morais, tanto no campo afetivo como no campo intelectual. E que o senso moral ele surge no ser humano desde os 4 anos de idade. Tem registro que mostra que a criança, com 4 anos de idade, já consegue despertar noções de senso moral. Então, que precisa ser desenvolvido, certo? E que esse dever moral, ele tem 3 conteúdos que são importantes, segundo Emmanuel Kant, um dos grandes filósofos da moralidade no nosso país, que ele recomenda o indivíduo agir por dever versus agir segundo o dever, que é diferente. Agir por dever é quando você faz algo porque você sabe que aquilo é o correto. Agir segundo o dever, você faz aquilo que é correto porque lhe é obrigado. Lhe é obrigado. Ou seja,
Você pode estar passando, você vai andando pela rua, aí você vem comendo algo, aí de repente, ficou lá com o embrulho, com a casca da fruta, você estava comendo, e agora, o que é que eu faço com isso? Se você estiver motivado a agir por dever, você sabe que aquele lixo que você está com ele na mão, você tem que procurar um lugar para depositar. Mas se você estiver motivado para agir segundo o dever, o que é que você faz? Você olha para um lado, você olha para o outro, ninguém está olhando, você joga ele no canto da parede, do canto do chão. Isso é um exemplo do dia a dia, do que a gente... eu cheguei no sinal vermelho. Se tiver câmera e tiver guarda olhando, eu não atravesso, eu estou com o mel, não atravesso. Mas se não tiver, de repente eu passo. Então, são essas coisinhas aí, são os detalhes do dia a dia que vão nos, digamos assim, educando para que a gente passe a agir por dever e não segundo o dever. É aquela questão hoje a gente vê, acompanha os noticiários do nosso país e vê que a gente atravessa índice de corrupção, de desonestidade imensa no ser humano, principalmente nas gestões públicas, porque a maioria passa a agir não por dever, mas acha que está vindo segundo o dever. Ou seja, se ninguém percebe que eu posso fazer alguma falcatrua, não tem problema, eu faço. Mas se alguém for perceber, eu não faço. Então o indivíduo se associa a fazer algo ilícito, porque acha que não vai ser descoberto ou ninguém está vendo. Quando com o indivíduo ele é realmente honesto, ele diz, não, eu não faço isso porque isso está errado. Então, se nós transferirmos esse raciocínio do dever do dia a dia para o dever espiritual, aí nós podemos começar a raciocinar assim, não, eu vou procurar, eu vou perdoar, eu vou amar ao próximo, eu vou fazer o bem, porque é o meu dever moral como cristão, como filho de Deus, amparar e ajudar um irmão que mais necessite. Então, é essa noção de moralidade que nós precisamos começar a construir dentro de nós, nos nossos filhos, de respeitar as leis, respeitar as pessoas, respeitar o ser humano, respeitar a vida, porque é o correto, e não porque tem uma lei ou tem alguém que esteja vigiando. Então, a ação, o conteúdo essencial do dever moral é a justiça, respeito pelos direitos pessoais, a generosidade, ou seja, suprir as necessidades pessoais do próximo, e a dignidade, ou seja, respeitar o valor intrínseco do ser humano, como ser digno. Okay? Aí, lá no início do Livro dos Espíritos, na pergunta número 10, Kardec faz uma pergunta muito interessante aos Espíritos. Olha, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos disseram, não, porque falta-lhe para isso um sentido. Então, nós estamos evoluindo, buscando ser perfeito como é perfeito o nosso Pai Celestial, como disse Jesus. E um dia podermos compreender os mistérios da criação, os mistérios da divindade, ou seja, conhecer Deus face a face, no sentido figurado. Mas nós não podemos ainda, diz os Espíritos, falta um sentido. Na infância da humanidade, diz os Espíritos, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Por isso que a gente vê nas histórias das religiões o Deus vingativo, o Deus rancoroso, o Deus destruidor dos exércitos, o Deus que manda, que obedece, que respeita, o Deus que passa a mão na cabeça, o Deus que afaga, o Deus que perdoa. Até que chegamos na doutrina espírita, quando a pergunta número 1, os espíritos disseram que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E aí os espíritos dizendo, mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, olha aí, novamente os espíritos chamando a atenção, o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, gente, nós não temos alternativa, digamos assim. Ou nós fazemos a escolha correta de desenvolvermos em nós mesmos, realizarmos nossos valores
na busca de construir uma consciência e um senso moral dentro da gente, de respeito pelos outros, com a dignidade, com a honestidade, com justiça, ou nós não iremos jamais sair da condição inferior que nós nos encontramos como ser humano. Então, a evolução do ser humano, ela é toda impulsionada pela evolução moral. Então, se Deus é amor, se nós precisamos desenvolver o senso moral para chegar na essência divina, e se Deus é amor, como disse o evangelista João, Jesus, com muita propriedade, resumiu tudo quando disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque tudo representa a lei e os profetas. E o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: olha, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, de acordo com o progresso que cada um já realizou em si próprio, é que nós vamos exteriorizar este sentimento de amor, que assume múltiplas faces. Tem gente que ainda está no amor egoísta, é o meu, é a minha. Não. E tem gente que está se esforçando para o amor altruísta, o nosso. Então, cada um é que vai se esforçar pelo progresso individual, para poder revelar esse sentimento na qualidade, no nível que ele se encontra. Porque os sentimentos são os instintos elevados a essa altura. Ele diz, no homem primitivo, agora um resumo, no homem primitivo, nós só tínhamos instintos. Mais avançado e corrompido, tinha sensações, na época das lutas, das guerras, das disputas, que ainda tem resquícios hoje. Mas, quando instruído e depurado, o homem passa a ter sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, conforme disse Jesus. Daí porque esta frase, ela vai ressoar nas nossas mentes para sempre. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que tu resume tudo. E é nesse caminho que nós temos que procurar fazer. O amor altruístico e desinteressado, que a gente vai começar nos mínimos detalhes, dentro de casa, perdoando o irmão, a esposa, o filho, fazendo um favor para um amigo, trabalhando na casa, na instituição, na sociedade. A gente começa com as coisinhas pequenas, para depois ir ampliando e começando a sentir a felicidade de fazer o bem, conforme as duas pesquisas que nós apresentamos. Então, que Jesus nos ampare, nos fortaleça, para que cada um se esforce o máximo que puder no desenvolvimento desse amor. Muita paz para todos.